Olá, boa tarde a todos. Para quem não estava aqui acompanhando ao vivo hoje pela manhã, meu nome é Carol Souza, eu sou professora de fisioterapia da UFRN e agora tenho o grande prazer de apresentar o professor Celso Carvalho para apresentar nossa próxima palestra, cujo tema é qual a relação entre a obesidade e a asma. Então, inicialmente quero agradecer muito o convite, é uma honra estar aqui falando logo após a professora Fernanda e o Dr. Rafael. Queria agradecer a professora Carla, a professora Carol pela introdução e também a Tayla e a todos os envolvidos aí no suporte. Então, eu não tive tempo de treinar muito essa palestra antes, então vou pedir a vocês que 5 minutos antes me avisem para eu me orientar aqui. Bom, me foi pedido para falar sobre asma e obesidade, então é um tema bastante amplo, então eu declaro não ter conflito de interesse, né, nessa apresentação. Então, como objetivo desses próximos 30 minutos, eu pensei em falar sobre a associação entre asma e obesidade, apresentar o fenótipo asma-obesidade, e tentar falar principalmente sobre os tratamentos não farmacológicos do fenótipo asma-obesidade. Existem outros tratamentos que poderiam ser ajudados, eu vou falar superficialmente, mas como fisioterapeuta eu prefiro me ater aos não farmacológicos. Bom, o que é o fenótipo asma-obesidade? Então, nós sabemos que, como já foi dito aqui por todas as palestras excelentes que me antecederam, que a asma é uma doença inflamatória crônica, ela tem uma obstrução reversível, tem sintomas respiratórios, a via aérea é hiperresponsiva, ou seja, ela fecha e abre com mais facilidade que as demais, e tem fatores desencadeantes, e aqui estão vários fatores que já foi falado aqui no período da manhã, sobre como evitar, a importância de evitar esses fatores. Importante que a prevalência é enorme, nós também já vimos isso, né? E que o Brasil, por volta, entre pessoas adultas e crianças, de 10% da população, sendo a quarta causa de hospitalização. Bom, o fenótipo, se nós olharmos o fenótipo asma-obesidade, nós entendemos esse gráfico diz o seguinte: quanto mais para cima aqui, mais sintomas uma pessoa tem, quanto mais para a direita aqui nesse eixo, mais a inflamação, aquela inflamação que foi dita já pela manhã, dos eosinófilos no pulmão, a pessoa tem. E, portanto, aqui, este grupo de pessoas, né, são pessoas que quanto mais inflamação elas têm, mais sintomas ela tem, né? Porém, existe um outro fenótipo. O que é o fenótipo? O fenótipo é um grupo de pessoas que tem a doença, mas tem características específicas, né? Então, essas que eu falei antes são pessoas que têm uma inflamação de eosinófilo que têm sintomas. São um grupo maior de pessoas. Mas nós também temos pessoas que são obesos, né? O tipo de inflamação é diferente. Normalmente, ela começa mais tardiamente, ela acontece mais em mulheres e as pessoas tendem a ter mais sintomas. Porém, eu gostaria de lembrar que isso aqui é um grupo, né? Obviamente que, mesmo nesse outro grupo que eu falei anteriormente, se a pessoa ganhar peso, ela acaba tendo mais sintomas. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, é importante que a gente entenda que a inflamação, isso aqui são os grupos de pessoas com asma não obesas e asma obesas, então a gente vê aqui que o que acontece é que essas pessoas têm uma inflamação maior, que é uma inflamação diferente da inflamação eosinofílica, da inflamação que a gente podia chamar de alérgica, né? Então, a gente vê aqui, olha, veja, os obesos controles, eles têm menos eosinófilos na via aérea, né? Então, o que acontece é que parece que esta inflamação da pessoa com asma obesa, uma inflamação que tem mais esse tipo de inflamação, que é a asma neutrofílica, ela parece acontecer mais em mulheres do que em homens, né? Então, aqui nós temos as pessoas que são asma não obesas, as pessoas que têm asma obesas e assim sucessivamente, né? Então, a gente vê que é um tipo de inflamação diferente. E nós vemos também que
existem um processo inflamatório diferente, né? Existe um processo, se a gente olhar aqui, são 3 proteínas inflamatórias que estão aumentadas na pessoa com asma obesa. Aí alguém pode perguntar, mas veja, isso aí é inflamação, nós estamos falando aqui de pessoas que não têm asma, a ideia é educar as pessoas sem asma. Bom, a ideia aqui é passar a ideia para as pessoas que a obesidade é um processo inflamatório. Então, toda vez que a pessoa tem grande quantidade de gordura abdominal, ela acaba desenvolvendo um processo inflamatório, que também aqui junto com a asma, acaba tendo uma repercussão na inflamação do pulmão. E isso vai acabar piorando a inflamação nas vias aéreas. Então, isso que por isso que é importante as pessoas entenderem que a obesidade não é apenas uma questão estética. A pessoa tem que entender que a obesidade é um processo inflamatório. Então, cuidar desse processo inflamatório é muito importante, né? Então, como eu estava falando, um outro agravante, além do processo inflamatório, é que, ou talvez até conectado a ele, é a menor resposta aos corticoides inalatórios, como já foram falados, medicações foram faladas no período da manhã, em pacientes obesos com asma, né? Portanto, se a gente tivesse que fazer um resumo sobre esse fenótipo da obesidade e asma, nós diríamos que ele é um fenótipo, é um grupo de pessoas que tem essa característica, não é toda pessoa com asma, ela tende a ter um maior início na fase tardia. Entretanto, eu volto a ressaltar que a gente está vendo muitas crianças com asma ganhando muito peso nessa época do Covid, então isso tem que ser tomado cuidado. Ela ocorre predominantemente em mulheres adultas, neste grupo de pacientes, né? A inflamação nas vias aéreas é diferente, por isso que às vezes até haver o acerto da medicação, às vezes pode demorar um pouquinho, né? Porque a pessoa tem que entender que é um processo inflamatório diferente, e ela tem a obesidade, é uma inflamação sistêmica, que ela é considerada de baixo grau não significa menos gravidade, apenas uma terminologia, que se associa a uma inflamação das vias aéreas. Então, é como se fossem 2 inflamações juntas, né? Ok. Dentro dos objetivos agora, vamos então ver como é que a asma está associada com a obesidade, né? Então, isso aqui é um estudo americano nos diversos estados dos Estados Unidos, e a gente vê claramente que estados que têm menor pessoas obesas têm menor pessoas com asma, né? E pessoas que têm mais pessoas obesas têm mais pessoas com asma, mostrando uma associação entre asma e obesidade, cuja questão pode ser multifatorial, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ou seja, podem ter vários fatores envolvidos. Eu estou apresentando estudos americanos, porque a gente não tem estudos brasileiros, então a gente vê aqui, quanto mais azul escuro, mais a gente tem pessoas com asma e pessoas obesas, né? Então nós vemos claramente aqui que parece haver uma maior quantidade, uma maior associação entre quanto mais pessoas obesas você tem, mais pessoas com asma você tem. E isso aqui é a média daquele estudo. Então, vejam que aqui são pessoas obesas que não têm asma e as pessoas obesas que têm asma. E vejam a diferença, né? Se nós olharmos aqui, é quase 40% a mais, né? É um número bastante significativo, né? Então, é maior o número de pessoas que têm asma e que são obesos, né? Aqui eu vou falar, aqui neste gráfico, aqui é o risco de ter sintomas de asma, de ter asma, e aqui é a obesidade. Então, aqui a gente vê que as pessoas que não são obesas, ela tem um risco, por exemplo, 1 para fazer a ter a asma. Já à medida que isso vai aumentando, a pessoa vai ganhando peso, então vejam aqui, para você calcular o seu MC, eu pus a fórmula aqui do lado, é a sua altura em centímetros, dividido pelo seu peso em quilos ao quadrado, né? Então, a gente vê aqui claramente que pessoas que ficam obesas, elas têm quase 2,5 vezes a mais chance de ter
asma. Então, a gente vê uma associação entre essas duas condições clínicas, né? E aqui é o quanto que o ganho de peso influencia nos sintomas da asma. Então, aqui as pessoas que perderam peso, mas eu vou me ater mais aqui, pessoas que ganharam mais peso. E aí aumenta quase 3 vezes. Vejam que aqui era 50, aumenta 50% se a pessoa ganha 10 quilos, 100% se ela ganha 20 quilos. Quanto mais a pessoa ganha peso, mais sintomas ela vai ter. A gente sabe que essa figura já foi mostrada pela manhã, de que tem uma maior prevalência de asma no Brasil. A gente vê aqui o Brasil uma das maiores, e talvez não coincidentemente, o Brasil também é uma das pessoas que tem as pessoas mais sedentárias, ou menos fisicamente ativas do mundo, né? Então, e a gente sabe que o sedentarismo leva à obesidade. Então, talvez a gente tenha associações aqui dessas coisas. E a gente vê que essa tendência de asma e obesidade acontece no mundo inteiro. Então, cada linha dessa aqui é um país, né? Veja a Coreia, que mesmo pessoas que quase não têm sobrepeso, elas estão ganhando peso. Então, as pessoas, por estarem ficando mais sedentárias, fazerem menos coisas, como a professora Fernanda Lanza falou agora há pouco, elas têm a proporção de ter mais sobrepeso, né? E, portanto, deve haver o crescimento dessa prevalência de asma e sintomas de asma, né? Então, em resumo, há uma grande associação entre asma e obesidade. A relação entre asma e obesidade parece ser maior no mundo inteiro, né? E há um maior risco de ter asma quanto mais obesa é a pessoa. Então, o consumo a ingesta alimentar é uma coisa que tem que ser controlada mesmo, ainda mais para quem tem asma na família, né? Por último, eu vou falar, então, quais são as opções que as pessoas têm para tratar dessa obesidade, né? Então, a gente sabe que as pessoas que têm asma e que são obesas, elas têm um tipo diferente de inflamação, elas apresentam várias comorbidades, apneia obstrutiva, refluxo gastroesofágico, alteração da mecânica respiratória, a respiração fica mais difícil, elas são fisicamente mais descondicionadas, o conceito já foi dado antes pela professora Fernanda, e elas têm uma maior quantidade de gordura no abdômen, né? E tudo isso, né, a pessoa que tem asma e obesidade acaba tendo mais chance de ter uma ou mais desses fatores. Então, o que a gente tem que entender é que a associação entre asma e obesidade, ela não é tão simples, porque ela é multifatorial. Então, tanto a asma quanto a obesidade têm fatores genéticos, né? Isso também foi sobre a asma, isso foi dito de manhã, isso também acontece na obesidade, né? E eu tenho fatores ambientais que associam as duas, falta de atividade física, falta da dieta, talvez alguma medicação que a pessoa esteja tomando, tem alterações mecânicas que pioram a respiração, a pessoa tem uma inflamação pulmonar e uma inflamação no corpo inteiro, dada pelas duas doenças, né? E elas apresentam todas essas comorbidades que eu acabei falando, né? Distúrbio do sono, depressão, refluxo, né? Então, a gente tem que entender que o pulmão de uma pessoa que não é obesa, ela teria esta configuração. A hora que a pessoa ganha peso, que ela é obesa, né? Um dos fatores que acontece é que a mecânica, a gordura da caixa torácica, a gordura do abdômen, comprimem o pulmão. Quando elas fazem isso, o pulmão que tinha esta quantidade de ar aqui depois da respiração, que eu vou chamar de volume respiratório, de reserva respiratório, diminui. Então, a pessoa fica com uma capacidade pulmonar menor. Isso porque o que acontece é que, na hora que a pessoa ganha peso, ela reduz o tamanho das vias aéreas. Se a asma reduz o tamanho da via aérea, a pessoa ter asma e obesidade reduz ainda mais, né? E não só isso, essa redução constante vai fazendo com que os músculos da via aérea, que antes eram assim,
vão se remodelando e vão piorando tudo isso. Talvez esta seja uma das situações que a gente vai agravando. Então, a gente tem que tomar cuidado, todas as pessoas que têm asma têm que tomar cuidado para evitar o sobrepeso e a obesidade, porque uma coisa vai se somar à outra, né? Então, aqui tem, de novo, aqui é o IMC, pelaquela fórmula que a gente falou, aqui é o percentual de pessoas. Então, veja, quando a pessoa vai ganhando IMC, várias questões da função pulmonar dela vão diminuindo, né? O que vai dando ainda mais, como a gente falou, esses sintomas, aumentando os sintomas da pessoa de asma. Então, o fenótipo asma-obesidade, ele é de difícil controle, né? As pessoas têm um pior controle clínico, uma pior qualidade de vida, uma pior função pulmonar, menos resposta aos corticoides e mais sintomas de depressão. Portanto, existem vários tratamentos para as pessoas, né? Então, a gente vê aqui que, possivelmente, a gente precisa de uma equipe para fazer isso, né? E que a pessoa que tem asma e obesidade, talvez ela precise procurar várias ajudas, ou no mesmo centro que ela tiver, ela encontrar a sua ajuda. Existem várias estratégias para perder peso, né? Então, o que é mais importante é a gente tem aqui o médico, que é a pessoa que coordena toda essa equipe, né? Então, a gente vê aqui a pessoa com asma e obesidade. Então, o ideal é que tenha uma equipe para fazer tudo isso, né? Por que equipe? Porque a gente pode ter várias abordagens diferentes. A pessoa pode responder mais ao exercício, pode responder mais a perder peso pela mudança da dieta, pela readequação alimentar, né? Melhor do que dieta, é mudar os hábitos alimentares. Pode precisar de um suporte psicológico, às vezes tem outros problemas que estão influenciando isso, pessoas muito ansiosas ou coisa do tipo, né? Então, o ideal para a pessoa que tem asma e obesidade, ela tem, além do tratamento convencional da asma, todo o tratamento medicamentoso, isso tudo tem que ser seguido, ela tem que procurar estratégias para perder peso, né? Uma das estratégias que a pessoa que está com muita gordura é a cirurgia bariátrica, né? Entretanto, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia, as pessoas têm que ser acompanhadas por um tempo para ter certeza que depois da cirurgia elas não vão voltar a ganhar peso, o que acontece quando as pessoas fazem apenas a cirurgia, né? E a gente sabe que ela melhora os sintomas da asma, ela melhora a qualidade de vida e também melhora a medicação, diminui a medicação para asma, né? Então, isso é importante. Entretanto, a indicação para cirurgia bariátrica, a pessoa tem que estar já com uma quantidade de peso extremamente elevada, né? Existem várias estratégias para perder peso, por exemplo, cirúrgica, né? Então, a gente tem aqui pelo menos 3 estudos, a gente vê que melhorou a hiperresponsividade, melhorou a função pulmonar, melhorou o controle de asma. Porém, esses estudos não tiveram o design metodológico mais adequado, né? São estudos que precisariam de um design um pouco melhor. Então, além disso, a Organização Mundial de Saúde entende que a cirurgia não é a terapia primeira de escolha para perda de peso. Até porque a pessoa pode perder peso rapidamente com a cirurgia, mas se ela não tiver um programa de exercício, se ela não tiver a redução dos hábitos alimentares, ela vai voltar a ganhar peso e vai talvez até necessitar de fazer uma nova cirurgia, né? Existem outras cirurgias para perda de peso, então uma é inclusive daqui do nosso grupo do Hospital das Clínicas, né, em que fez uma mudança de hábitos alimentares, mais um suporte medicamentoso para a pessoa perder um pouco de ansiedade, né, e a pessoa perdeu 7% do peso corpóreo, que é uma coisa muito boa, teve um melhor controle clínico. Então, dietas com substitutos de refeições ou medicações para perda de peso também podem ajudar as pessoas a perderem peso. Então, existe mais uma opção, portanto, mostrando a necessidade desse apoio multiprofissional. Já existe a ideia antiga, a professora Fernanda resumiu a aula dela, dizendo que o exercício proasmático tem várias melhoras, melhora o sintoma, melhora a inflamação, melhora uma exacerbação e tudo isso, mas a pergunta é qual o papel do exercício
como suporte para a pessoa perder peso, né? Então, esse estudo aqui foi feito lá no Hospital das Clínicas, né? Junto com o Dr. Rafael, que estava aqui anteriormente apresentando. Então, aqui a gente tem em azul o grupo que teve uma dieta, uma mudança de hábitos alimentares, mais o suporte psicológico, né? Acho que a gente tem que entender que suporte psicológico significa uma ajuda de um profissional para a gente mudar os nossos hábitos, né? E aqui esse grupo em vermelho, ele teve tudo isso mais exercício. Então a gente vê que esse suporte ajudou, isso aqui é o questionário que vocês devem conhecer, que avalia sintomas de asma. Então ele teve um benefício, não há sombra de dúvidas, mas o exercício ajudou muito mais, né, aqui a ter uma diminuição de sintomas, né? Então a melhora do controle da asma, quando a pessoa tem as 3 abordagens, a reeducação alimentar, mais a psicologia, mais o exercício, parece ser uma abordagem bastante eficiente, né? E aqui a quantidade de pessoas que melhoraram os sintomas. Então, veja, de cada 100 pessoas que entraram para fazer isso, 70% tiveram uma melhora muito importante nos sintomas da asma. Então, mostrando a importância de um trabalho multiprofissional, né? Além disso, a qualidade de vida melhorou, então a gente vê aqui que o suporte de psicólogo mais não é dieta, mas a adequação alimentar melhora, mas quando a gente tem, quando o paciente teve as 3 abordagens, ele melhorou ainda mais, né? E também aqui o número de exacerbações, ou seja, o número de crises, né? Então, a pessoa com 2 abordagens melhorou, 20% dos pacientes melhoraram, e nos pacientes tiveram as 3 abordagens, 1 em cada 2 pacientes que entrou no estudo acabou tendo menos crise, né? Então, isso é muito importante, né? Então, menos exacerbações, né? Os sintomas de ansiedade também melhoraram, então a gente vê aqui que os sintomas aqui teve uma melhora de 17% com o suporte nutricional e a psicologia, e aqui quando a pessoa teve o suporte, os 2 suportes mais exercício, as pessoas melhoram muito, né? E a mesma coisa aconteceu interessantemente com o sono, né? Então, as pessoas tiveram uma melhora muito boa do sono, a ponto das pessoas voltarem a ter o sono normal, né? Ou seja, ela deita na cama, ela dorme rápido, ela dorme durante todo o tempo. Então, é uma das possíveis maneiras de se melhorar tudo isso, né? Aumentar a eficiência do sono. Uma coisa que foi importante nesse estudo é que a dieta mais a psicologia teve efeitos em diminuir a inflamação, de novo. Então, não existe uma única abordagem, existem várias abordagens, mas quando a pessoa faz exercício, esta melhora foi ainda maior, né? Então, a gente olha aqui, as diferenças são bem significativas, mostrando, então, que quanto mais abordagens a pessoa tem, melhor, porque possivelmente a pessoa vai melhorando um pouco com uma, um pouco com a outra, e vai tentando fazer tudo isso, né? E a mesma coisa aqui, exatamente, a inflamação diminui, né? E aqui, com exercício, diminui ainda muito mais, mostrando que todo aquele processo inflamatório que a gente falou antes da asma e obesidade, ela acaba diminuindo com a medicação adequada, o suporte psicológico e a readequação alimentar junto com o exercício. Então, ter uma vida saudável é determinante para fazer para as pessoas com asma, né? Aqui é uma coisa muito importante, porque aqui esse estudo foi tentar entender por que a pessoa que perde peso quando faz exercício, ela melhora os sintomas da asma. Então, a gente vê aqui, em vermelho, são as pessoas que fizeram exercício, então as pessoas que melhoraram a capacidade aeróbia, portanto, conseguiram fazer mais exercício, tiveram melhora dos sintomas. E, simultaneamente, as pessoas que perderam mais peso,
independentemente, seja por dieta, ou seja, por suporte psicológico, ou seja, pelo exercício, ou pela somatória dos três, mais ela perdeu peso. Então, isso é muito importante, porque significa que a melhora dos sintomas está ligado a pessoa conseguir fazer mais exercício e a pessoa conseguir fazer mais peso, né? Ou perder mais peso, né? Então, quanto mais peso a pessoa perde, melhora os seus sintomas. Quando melhora a capacidade física, melhora os seus sintomas. Então, tudo isso é importante, porque a pessoa pode ter gente que, eu não consigo fazer exercício, ótimo. Então, perca peso de outra maneira, tendo um suporte, né, supervisionado pela equipe inteira. Então, em resumo, dentre as intervenções não medicamentosas, parece que o exercício é bom para auxiliar nessas comorbidades, já que a pessoa também melhorou o sono, a pessoa melhorou a inflamação, ficou um pouco menos ansiosa, né? Qual que é a mensagem que eu gostaria de passar para quem está vendo essa palestra? Bom, primeiro, pessoas com asma têm que controlar o seu peso. Isso é extremamente importante. Segundo, existem várias maneiras para se reduzir o peso, né? Você pode precisar mais, algumas pessoas podem precisar mais de um suporte psicológico, outras talvez readequar um pouco mais a sua dieta em casa, a outras mais fazer exercício, mas sempre não deixar de tomar a medicação para asma, né? Nós sabemos que não é fácil perder peso, né? Não é fácil mudar comportamento, não é fácil mudar a comida. Tudo isso precisa que a pessoa tenha força de vontade e perceba. Então, o que eu tentei mostrar aqui é que quais são os problemas do peso. Não é apenas uma questão estética, é uma questão que a pessoa precisa mesmo, porque ela começa a piorar o seu estado inflamatório. Então, a perda de peso, principalmente associada a uma equipe multiprofissional, pode ajudar no controle da asma. E, de novo, não existe ainda a melhor maneira de se perder peso. Portanto, quanto mais ajuda você procurar, melhor vai ser. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, deixar aqui meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida. Eu vou deixar de compartilhar a tela e eu espero ter ajudado aí na ideia, porque as pessoas que me precederam eram pessoas que eu admiro muito e que eu tenho muito respeito e admiração. Muito obrigada, professor. Mais uma participação que abrilhantou nesse nosso evento. A palestra foi muito esclarecedora, né? Nem sempre a gente tem essa relação muito clara de obesidade e asma, e eu acho que esclareceu muitos pontos. Ainda assim, algumas pessoas tiveram algumas dúvidas, né, e foram colocando no chat, e aí eu vou lendo aqui para o senhor. A primeira é de Tito Hugo. Quais profissionais devem me acompanhar para controlar o peso e as atividades físicas sem ter medo de ter crises durante os exercícios? Bom, Vitor Hugo, a primeira coisa que você tem que saber, isso foi dito de manhã já, que é assim, quando a gente fala para procurar outros profissionais, a gente está sempre lembrando que a sua medicação está sendo bem tomada, você está tomando a medicação direitinho. Então, se você está procurando isso, certamente o seu médico pode fazer isso. Caso, por acaso, seu sistema de saúde ou aquele sistema que você está inserido não tem esses profissionais, comece procurando ou um psicólogo, ou uma nutricionista, ou um fisioterapeuta. Tenho certeza que se os três trabalharem juntos, você vai ter um sucesso importante. Agora, veja, perder peso é difícil, tem que ter força de vontade. É que nem deixar de fumar, tem que ter força de vontade. Porque vai dar uma hora que você vai falar, ai meu Deus, que vontade de comer aqui. Então, você vai ter que tentar seguir isso, e eu espero que você consiga. Obrigado. A outra pergunta é de Luzinete Silva. É verdade que o corticoide faz aumentar o peso? Então, Luzinete, como já foi dito de manhã, tem dois tipos de corticoide. Tem o corticoide inalatório, né, que é aquele que você usa, e tem também aquele corticoide que você toma por via oral. O corticoide por via oral, sim, ele faz perder o peso, mas esse corticoide inalatório tem um efeito muito menor, quase não significativo. Agora, mesmo que algumas pessoas reclamem
se sentem um pouquinho mais retenção de líquido, isso pode acontecer, é melhor você tomá-lo do que você não tomar e acabar piorando sua asma. Então, o ideal nesse caso é, se você se sentir um pouquinho inchada, tente fazer um pouquinho de atividade física e coisas do tipo. Eu acho que eu esqueci de responder uma parte da pergunta do Vitor Hugo, que é o seguinte: como é que eu faço para não controlar os sintomas para fazer atividade física? Vitor Hugo, se você tem dúvida, se você tem o peak flow, tente medir o seu peak flow e tente acompanhar, ver se depois do exercício ele cai, ele não cai. Procure o seu médico, anote isso e talvez ele te ajude a fazer isso, tá bom? Obrigado pela pergunta, Luzinete. Miriam Luziane perguntou: meu esposo tem asma. Quando ele ingere bebida alcoólica como a cerveja, ele fica cansado. Tem alguma associação entre a bebida alcoólica e a asma? Miriam, eu agradeço a sua pergunta. Eu não tenho conhecimento para responder essa pergunta. Eu acredito, assim, eu de verdade não sei de te dizer. Eu não vou nem chutar porque eu posso falar alguma bobagem para você. Então, talvez o doutor Rafael, que me precedeu, ou a próxima palestrante, possa trazer essa sua questão. Agora, eu não vejo muito relação, mas... Certo. A outra pergunta é de Amorim. Doutor Celso, as pessoas com asma têm dificuldade de perder peso por conta dos medicamentos utilizados? Existe alguma relação? É parecida com a pergunta do corticoide, né? Isso, Amorim, muito obrigado pela sua pergunta. Aparentemente não. Esse programa que a gente fez foi de duas, e esses programas que são feitos aqui no HC, do Dr. Cérvulo, e que a gente fez também, né, junto com o Dr. Rafael, foram pessoas que tomavam a medicação corretamente, faziam todo o suporte que a gente falou, e eles perderam peso. Então, aparentemente, não tem nenhuma relação. Mais uma pergunta de Maria Clara. A pessoa obesa que perde peso terá de sempre ter cuidado para não ganhar muito peso novamente, pois tem tendência a ganhar peso? Maria Clara, excelente pergunta também, né? Você precisa olhar para a sua genética, né? Então, às vezes as pessoas às vezes elas estão obesas porque elas têm uma questão genética, ou porque elas têm hábitos alimentares ruins. E os hábitos alimentares ruins estão ligados à família, às vezes. Então, você tem uma família que gosta de comer muito, né? Você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado com isso, né? Então, o importante é sempre tentar manter o seu peso para você não ter o sintoma, né? E aí você vai ter que controlar o ambiente. Então, as pessoas que, obviamente, no começo é difícil. Então, pensem bem, toda vez que eu quero mudar meu comportamento, 6 meses é o tempo que eu tenho que mudar. Então, se você começar hoje seus hábitos, lá para novembro, dezembro, muito possivelmente a probabilidade de você voltar é muito difícil. Então, pense sempre por 6 meses, né? A gente está com a professora Armelle participando também, acompanhando o evento, e ela deixou os parabéns para você, professor, pela brilhante palestra. E obrigada também por estar nos acompanhando, professora Armelle. Professora Armélia além de uma grande amiga, uma excelente profissional. Muito obrigado, professora Armélia. Bom, gente, se a gente não conseguiu responder algum questionamento, a gente responde pelo Instagram, assim como a gente fez com as outras palestras. Professor Celso, muito obrigada pela sua participação, né, por ter se disponibilizado desde o começo a participar do nosso evento e contribuir tanto com a nossa formação, com a formação dos pacientes que aqui estão acompanhando. Professora Carol, agradeço muito, mais uma vez, agradeço todo o grupo do Convivendo, a professora Carla, a Tayla, todo mundo que estava aí no backstage, a senhora Adma, que muito me ajudou aí a traduzir isso, a fazer isso de uma maneira mais disponível para todo mundo, e eu agradeço, parabenizo mais uma vez pela situação. Muito obrigado mesmo, e peço desculpas pelo ocorrido da internet. Sem problema, professor.